Este é o propósito do Ministério Público para o ano de 2009. Desejo a todos um excelente seminário e muito obrigada pela presença de todos vocês. Bem, senhoras e senhores, a mesa está desfeita a partir desse momento, em nome do Ministério Público. Agradecer. Escolhemos aqueles que julgam, não é? Quem sabe um dia a gente adquira essa capacidade de mobilização social também para escolher juízes, escolher promotores. É um avanço da democracia representativa que pode constituir uma situação como essa. E o último princípio que eu deixo por último de propósito falando a educadores. E aqueles que promovem, né? Ninguém me convence que um filho meu, professor, filho da professora Adelaide, estudar na mesma escola, ainda que todas as escolas públicas tivessem a mesma e o mesmo padrão de oferta de igualdade de oportunidade educacional, também deve se integrar à comunidade, né? Essa inclusão, né? Não é só a inclusão do aluno na escola, é a inclusão da comunidade na escola, até porque, repito, a educação... Então nós tivemos nesse documento o brado de alerta sobre o direito à educação, sobre o qual nós estamos discutindo hoje, no ano de 2009. Pela primeira vez, de forma mais organizada, um setor da sociedade brasileira declarou publicamente que era uma vergonha nacional o fato de nós não termos ainda, naquele ano de 1932, o direito à educação como um direito assegurado, objetivado na legislação e amparado pelo poder público e pelo Estado. O que falava esse documento em linhas muito gerais? Falava, primeiro, sobre o dever do Estado sobre a educação. É obrigação do Estado oferecer a educação. Segundo, para todos e todas, num ano em que a mulher não votava. A mulher não era cidadã nesse país. Os pioneiros da educação, né? Seguramente não teremos as mesmas oportunidades. Seguramente. E a escola, ela pode interferir decisivamente na formação da instrução dessas pessoas, tanto do filho do Antônio Emílio de Moraes como do filho meu. Mas seguramente alguns elementos sociais e econômicos contribuirão decisivamente para que as oportunidades não sejam tão iguais assim ao longo da vida. O sol nasce para todos, diz a ideologia liberal, mas alguns se sombreiam melhor, alguns se bronzeiam melhor do que outros, né? Porque a sociedade segue sendo muito desigual, apesar da afirmação dos direitos humanos desde a Revolução Francesa. Liberdade. Vocês podem ver, tem tratados, livros, dissertações, teses, artigos em periódicos científicos, pesquisas sendo realizadas sobre a igualdade, lá na ciência política, na sociologia, na pedagogia, etc. A mesma coisa sobre a liberdade. E é curiosíssimo como é que nós não temos nada, quase nada escrito sobre a fraternidade. Porque a fraternidade ela foi estratégica e maliciosamente encostada no cantinho da pieguice e da religião. Como se ela não tivesse um conteúdo civil e político que precisa ser recuperado por nós. Eu, ao ver, né, como a humanidade se desenvolveu ao longo do tempo, eu bato palmas para uma sociedade que afirma que a igualdade, que a liberdade é importante. Bato palmas. Mas choro de tristeza quando vejo que o encantamento sobre a liberdade, sem ser temperado pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, levou o nosso liberalismo aos neoliberalismos, que afirmou o endeusamento do mercado como regulador de toda a vida social, inclusive da escola, em vários casos, né? O Estado se afasta e diz assim à sociedade, ó, se vira aí, né? Toma conta dessa escola que ela agora é pública, agora é sua, vai lá, faz parceria com o empresário, faz o que vocês quiserem para poder redignificar essa escola. É o Estado se afastando da sua obrigação. Por outro lado, né, isso fez com que o capitalismo então fosse se aprofundando em termos de desigualdade cada vez mais. Esse endeusamento da liberdade.
Por outro lado, o endeusamento da igualdade sozinha, né, da distribuição igualitária da riqueza sozinha, sem a liberdade, sem a fraternidade, é os totalitarismos do comunismo. Se destruíram ao longo do tempo. Eu sonho com a utopia. Quero dizer que eu estou aqui de pé, não é à toa. Estar de pé tem um sentido, estar de prontidão, a querer ir adiante, dar passos, correr atrás, né? Eu quero dizer que eu sonho com uma sociedade em que o sentido da fraternidade seja restabelecido, de maneira que a gente tenha a fraternidade como uma categoria política e civil, né? Que possa ser incorporada na nossa maneira de organizar as nossas ações, que as nossas instituições sejam permeadas pelo sentido de fraternidade, que nos faz a possibilidade de compreender o outro como um igual a mim, independente do que ele pensa, de como ele é, de como ele nasceu. Nós somos fraternos porque somos filhos de uma mesma família humana. Todos os humanos somos iguais nas nossas diferenças. Que bom que existem as diferenças, né? Homens e mulheres principalmente. Isso é pedagógico. Fala a lei de esgotar os recursos escolares, quer dizer, eu tenho que esgotar esses recursos no âmbito na pedagogia. Agora, se eu ver, não é suficiente, eu tenho que buscar o apoio de outros órgãos, então eu vou acionar outros órgãos públicos, e não preciso necessariamente acionar o Conselho Tutelar. Uma coisa que nós temos visto hoje em dia acontecer equivocadamente é que quando, por exemplo, a escola precisa encaminhar um aluno para uma avaliação psicológica, a escola aciona o Conselho Tutelar. Agora, meu Deus do céu,